senhor presidente. Boa tarde, doutora Luana. Parabéns pela exposição. Obrigada. Eu quero começar, até porque a senhora economizou bastante do meu tempo de perguntas com a exposição tão didática, lhe fazendo um agradecimento, primeiro como cidadão, pela clareza, pela objetividade da fala, pelo respeito à verdadeira ciência, mas um agradecimento mais especial como pai de 2 meninas. Eu tenho 3 filhos, 2 meninas de 12 e 16 anos. É muito bom ver mulheres ocupando espaços e tendo essa coragem, essa firmeza de comparecer nesse ambiente, de se voluntariar para um governo que é claramente complexo e com dificuldades de enfrentar a realidade, para tentar prestar um serviço para a saúde pública do Brasil. Então, meus parabéns e meu agradecimento. E repassar, nesse pequeno intervalo que a gente teve, o senhor Sérgio Murilo, 59 anos, ligou emocionado, às lágrimas, para o gabinete, lhe pedindo que agradecesse a seus pais pela criação que lhe deram. Então, transmito esse agradecimento e acho que muito justo. A senhora já esclareceu a todos nós que produção científica não é brincadeira, não é espaço para clube de debates, troca de opiniões ou jogadas midiáticas. Mas eu gostaria que a senhora gastasse pelo menos 1 ou 2 minutos reforçando para as pessoas que acompanham a CPI por que existe uma gradação, uma pirâmide na qualidade de evidências e por que isso é tão importante para a definição de uma política pública. Por favor, doutora. Claro. Primeiro, boa tarde, senador. Eu agradeço as mensagens. A gente trabalha em ambientes tão duros, tão difíceis, tão complexos, tão masculinos na sua imensa parte. E eu olho aqui, por exemplo, eu não estou vendo nenhuma senadora. Isso, para mim, é muito grave. Para mim, como mulher, é bastante grave. Mas, enfim, eu fico feliz e eu gostaria de que, se alguma coisa positiva consiga sair desse momento, de que a gente precisa dar condições para as meninas chegarem aonde elas quiserem. Conhecerem as histórias positivas de mulheres na ciência e entenderem que a gente tem muita coisa para contribuir. Voltando à sua pergunta propriamente dita, da pirâmide de evidências, até porque a ciência é uma coisa mutável e ela é dinâmica, ela aprende com ela mesma e ela se desenvolve, a gente não tem verdades absolutas. Nós temos sempre o que a gente chama de verdade relativa de ponta. Quer dizer, é aquela verdade dentro das condições que a gente tem hoje, que a gente aprendeu durante todo o tempo, isso é uma verdade. Se eu aprender alguma coisa que vai me somar a isso amanhã, eu vou lá e refaço isso. A ciência não tem vergonha de dizer não sei e não tem vergonha de dizer, olha, surgiu uma nova evidência, deixa eu entender como isso se integra ao que eu sei até esse momento. Então, a pirâmide de evidências, para que as pessoas entendam, nada mais é do que uma categorização de força dessa verdade. Quer dizer, o quanto de certeza que eu tenho sobre essa informação, ela está lá num nível em que vai ser muito difícil derrubar isso, ou ela vai estar lá embaixo, num nível que ela é muito frágil e com facilidade pode surgir alguma outra informação que mude esse contexto. Então, quando a gente fala desses níveis de evidência, a gente fala de que existem informações que são concretas num sentido, mas a gente dá força a elas para que elas guiem principalmente as decisões dos profissionais de saúde e também dos gestores que se baseiam nelas. Perfeito, doutora. A senhora sabe informar se em algum momento nós tivemos algum tipo de evidência científica de qualidade que apontasse no sentido da indicação de remédios para o chamado tratamento precoce? Jamais tivemos. Mas nós tivemos evidências qualificadas no sentido contrário, reprovando esse uso? Tanto tivemos que esse uso é reprovado por todas as agências regulatórias ou sociedades científicas reconhecidamente independentes e produtivas no mundo inteiro. Obrigado. Isso é muito importante para quem acompanha a CPI, porque a gente continua assistindo a um show de exercício de técnicas de desinformação. São citações vagas de estudos obscuros, referências a nomes estrangeiros que ninguém nunca ouviu falar, a incapacidade de apontar uma única evidência qualificada e a tentativa de transformar o que é um debate científico concreto de políticas públicas num debate classista. Como se a CPI, ou até mesmo a senhora que é médica, estivesse atacando a classe médica. E reducionista, senador, desculpa ele interromper, reducionista, que para mim talvez seja o pior das características, porque você reduz um combate tão complexo a uma questão que hoje, como eu disse, é anacrônica e inexistente.
Infelizmente, é a única vacina que inventaram para a ignorância é que a educação é pouco usada no Brasil. Doutora Luana, a senhora como especialista e altamente qualificada em políticas públicas de saúde, é lícito adotar uma política pública baseada em evidências frágeis quando estão disponíveis evidências de maior qualidade? Quando estão disponíveis, não. E, por último, a senhora informou que, ao aceitar o convite do ministro Queiroga, a senhora exigiu ou solicitou uma garantia de autonomia para poder exercitar seu trabalho. Eu pergunto qual seria a sua posição ao constatar que não teria essa autonomia. Essa foi uma conversa que eu tive inicialmente com o ministro e que ele prontamente me entendeu e me atendeu afirmativa e concretamente. Ele compreendeu que numa situação de tamanha importância e tamanha complexidade que seria a condução dessa secretaria, que será a condução dessa secretaria, é importante que o responsável tenha essa autonomia para coordenar os trabalhos. Eu sou, como já deve ter transparecido, senador, uma mulher da ciência e da ética. Se eu me compreendesse cerceada num nível fundamental para o exercício do meu trabalho, eu não faria mais parte dessa estrutura. É importante que as pessoas entendam também que autonomia não é liberdade plena. A gente faz parte de uma estrutura, todos fazemos parte de uma estrutura. Então, é preciso que haja respeito, que haja integração, que haja cooperação, mas isso não pode significar cerceamento ou falta de autonomia. Então, esse equilíbrio, às vezes, é frustrante e complexo. Mas reitero que em nenhum momento, nesse período, eu fui cerceada e que, se isso tivesse acontecido, eu gentilmente pediria o chapéu e voltaria para a minha vida, que sempre foi, bastante produtiva e suficiente para mim. Perfeito. Eu espero que cada cidadão, cada homem e mulher que hoje presta serviço público no Brasil tenha essa mesma compreensão, que existe um limite que você deve observar com clareza, em que você deixa de ser útil e começa a colaborar para a destruição institucional. Espero que o ministro Queiroga tenha essa compreensão, como já aconteceu com o ministro Taixe, já aconteceu com o ministro Mandetta e com outros tantos que tentam aplicar a ciência num ambiente em que a ciência é rejeitada. Renovo os agradecimentos e parabéns pela conduta, parabéns à família como um todo. Desejo boa sorte no seu futuro. Muito obrigada. Se eu puder só acrescentar um fator nesse sentido, nós médicos temos um valor que é o de fazer sacrifícios pelo nosso paciente. A gente vai até onde a gente consegue, e esse limite, às vezes, é um limite extenso, de sofrimento. Então, eu queria dizer isso. A gente, às vezes, vê uma situação e deseja fazer tudo possível para que ela aconteça, ainda que à custa de determinado sacrifício. Mas, sim, o senhor tem razão, existe um limite. Cada um de nós tem um limite para isso e esse provavelmente seria o meu. Senador Luiz Casais.